A hipertensão é uma doença democrática que pode acometer crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras. Popularmente conhecida como pressão alta, ela está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. Esses níveis são característicos acima de 14/9. Quando a pressão nossa está acima desse sentido, desses níveis, né, a gente caracteriza como hipertensão. O problema dessa doença é que ela pode não dar sintomas. Quando a pessoa começa com pequenas alterações pressóricas, pode ser totalmente assintomático. Pode não sentir dor de cabeça, nada. E aí a pessoa não percebe que tem a doença e não procura por tratamento. Em alguns indivíduos, a doença pode apresentar alguns sintomas, como dor de cabeça, tontura, mal-estar, palpitações e desconforto no peito. A cardiologista Ana Letícia explica que a condição é multifatorial, ou seja, pode ter origem hereditária ou pode se manifestar em pacientes que possuem um estilo de vida desregrado. Pai, a mãe já teve, né, e o paciente pode vir a ter, então tem essa parte familiar, mas é uma doença que está intrinsecamente associado aos fatores de vida, né, às características de vida da pessoa. A alimentação, a atividade física, sedentarismo, isso tudo está englobado em fazer a pressão da pessoa subir. A médica lembra que o diagnóstico é feito após uma avaliação do quadro de cada indivíduo e que a doença, se não for tratada, pode trazer complicações. A partir do momento que a paciente é diagnosticada com hipertensão, se ela não fizer o tratamento, nos primeiros meses pode não sentir nada, mas com o passar do tempo é uma doença que vai trazendo complicações silenciosas, principalmente no coração, nos rins e até mesmo no olho, na visão nossa, né? Também tem as complicações a longo prazo. Então, o paciente que não faz o tratamento, com o passar dos anos, pode desenvolver infarto, derrame, né, que é o AVC, doença renal e, às vezes, tem alguns pacientes que desenvolvem outros problemas, como a própria visão, né, que pode ficar comprometida e iniciar com obstruções arteriais, tanto nas pernas, né, que a gente chama de insuficiência arterial periférica, e também nos vasos centrais, que é onde vem acarretar o infarto e, quando é no pescoço, o AVC. O tratamento para a doença inclui mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida, em algumas situações, intervenções medicamentosas. Uma alimentação fraca de sal, de gorduras, com poucos alimentos industrializados, né? Dá preferência para os alimentos mais de origem natural, como eu falei, com pouco sal sempre, né? Essa é a base do tratamento da hipertensão. A atividade física ajuda muito, uma atividade física direcionada após a avaliação médica, porque precisa fazer uma avaliação médica antes de iniciar uma atividade física, né? É um fator de segurança. E a terceira fase do tratamento são os remédios. Hoje em dia no mercado tem inúmeras marcas e modelos de remédio que a gente pode utilizar. Isso a gente escolhe as medicações de acordo com as características pessoais do paciente. Às vezes ele não se adapta com a primeira medicação, mas a gente pode trocar até que o paciente consiga ter uma boa qualidade de vida e com o controle adequado da doença. A cardiologista ainda deixa uma orientação. Como a doença pode não apresentar sintomas, é importante que a aferição de pressão ocorra de forma periódica. Passou num PSF, mede a pressão. Passou na farmácia, mede. Teve algum sintoma diferente, sentiu uma tontura, uma náusea que não é do cotidiano, peça para aferir a pressão, né? Isso faz parte do diagnóstico também. A partir dos 40 anos, todas as pessoas precisam medir a pressão pelo menos uma vez a cada 6 meses, mesmo que não tenha sentido nada. E antes disso, se tiver algum fator familiar, né? Se tiver outras pessoas na família com hipertensão, a qualquer momento precisa ser aferida essa pressão. Hoje em dia, vale lembrar que com o nosso estilo de vida tão difícil, tão dependente de produtos industrializados e o sedentarismo, tem muitos casos de hipertensão que começam já na infância e na adolescência.
justamente por conta disso, né? Então, a gente tem que estar atento aos níveis pressóricos, não só no adulto, mas também na criança e no adolescente.